desenvolvimento espiritual e os seus perigos. Desde que o cristianismo existe, tem os perigos e tem os seus inimigos. Você sabe quais são esses perigos e quais são esses inimigos? Se você não sabe, eu te convido a ficar até o final aqui deste encontro, que você vai aprender ferramentas muito importantes para a sua vida. E para conversar comigo hoje no Encontro Entre Amigos, está comigo aqui o meu irmão, o meu amigo evangelista Marcos, formado em Teologia e graduado em História. Marcos, seja bem-vindo ao Encontro Entre Amigos. Obrigado, meu amigo Becan, a paz do Senhor Jesus, né? Amém, meu irmão. E a todos aí pelos canais aí da internet, Facebook, Instagram, YouTube, eu deixo a paz aos nossos irmãos em nome de Jesus. Meu Deus. Então, se você está chegando agora, se não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho da notificação e de maneira bem inteligente, nos ajude aqui nos comentários fazendo a sua pergunta e dizendo também quais são os perigos que você enfrenta concernente a este assunto que vamos estar conversando agora. Marcos, referente a esse tema aqui que a nossa produção sugeriu, vamos lá. No seu ponto de vista, qual é o inimigo do desenvolvimento pessoal e espiritual de um cristão hoje desse século XXI que estamos vivendo? Meu irmão Becan, né? Há muitos perigos, né? E um dos grandes perigos são os inimigos que tentam infiltrar na igreja, né? Então nós vemos aí diversas investidas de teologias que não são bíblicas. Meu Deus. Que não vão trazer nenhum crescimento espiritual ou um amadurecimento espiritual para o povo de Deus. Meu Deus. Isso é muito... E teria um ponto inicial para a gente começar a desenvolver a nossa espiritualidade? Bom, né? A gente pode falar através do ensino, né? Ensino. Nós temos aí a Escola Bíblica Dominical que nos ajuda, que nos auxilia, né? Tanto no ponto, principalmente espiritual, amadurecimento espiritual, ela também vai atingir a pessoa ou a comunidade na questão moral. Olha, que forte isso. Na questão social e na questão cultural também. Poxa, então esse ponto inicial já abrange tudo isso? Tudo isso. A gente vê isso nos relatos bíblicos, na história do início, como é que surgiu a Escola Bíblica Dominical. Então, tudo isso impacta, né? Impacta, pô. E deixa referente a isso. A Escola Bíblica Dominical, ela é uma invenção da igreja ou está na Bíblia isso? Bom, a Escola Bíblica Dominical, né, não vai estar lá, né, com esse nome na Bíblia, Escola Bíblica Dominical. Mas nós vemos que o ensino é algo que foi direcionado por Deus. Por Deus. Porque nós vemos que após aquela geração que saiu do deserto, pereceu no deserto, em Deuteronômio ali, Deus ordena, né, a Moisés a instruir o povo que aqueles acontecimentos, né, seriam passados de geração a geração. Entendi. Então o ensino ia ser um ensino sistemático dentro das famílias, né? Puxa, que legal, cara. Então é por isso que os judeus hoje, eles são bem prósperos. Então, por causa disso, por causa dessa cultura de ensino de geração em geração. Isso. Eles têm... Hoje, a gente sabe que uma criança de 12 anos, ela conhece profundamente a Torá, né? Olha. E o que seria a Torá? A Torá seria os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Entendi. Meu Deus. E tudo isso a gente aprende na Escola Bíblica Dominical? Aprende sim, né? A gente também pode aprofundar também, desde o Antigo Testamento, que a respeito do ensino mais sistemático, ali com as escolas dos profetas, que foi ali para Samuel, né? Começou com Samuel. Samuel que instituiu a escola de profetas, depois Elias tomou a direção, depois Eliseu.
Então a gente vê que o ensino sistemático já acontece desde o Antigo Testamento. Meu Deus! Então, se acontece desde o Antigo Testamento, ele não parou no Velho Testamento. Ele continua no Novo ainda. Continua no Novo. E hoje o nome é Escola Bíblica Dominical. Hoje, né, se tornou a Escola Bíblica Dominical. Vale a gente ressaltar, né, que muitos talvez não conheçam a origem da Escola Bíblica Dominical, né? O início da Escola Bíblica Dominical aconteceu ali com John Wesley, um grande avivalista ali, ele foi ali um dos propulsor do movimento wesleyano, né? E um grande teólogo, um grande pregador, um grande avivalista ali na Inglaterra. Então, por volta de 1737, ele já falava o seguinte, que Deus tinha uma grande obra com as crianças. Meu Deus, que forte isso, hein? E nós vemos ali logo depois, já em 1769, uma jovem chamada Hannah Balmoral, né? Ela vendo ali as pregações de John Wesley, ela então se converteu e ela se propôs, ela se lançou a ceder o espaço na sua casa nas manhãs de domingo para fazer a escola bíblica dominical com as crianças, né? Também temos um outro, 11 anos depois, ali já na cidade de Gloucester, né, na Inglaterra também, um grande homem de Deus, né, jornalista, né, chamado Robert Hicks. Né, ele vivia num contexto social ali sobre a questão da Revolução Industrial, né, e nesse período aí muitas crianças eram mão de obra nas fábricas, trabalhando ali no mínimo 12 horas, e era 6 dias por semana. Só que no domingo, essas crianças ficavam pela rua ansiosas, e elas eram mal criadas, né? Mal criadas, briguentas, e no contexto social que ele vivia, quem tinha acesso à educação é aqueles que poderiam pagar. Então essas crianças não tinha educação pública. Olha só. Então ele viu essa questão social, então ele teve uma ideia. Qual foi a ideia dele? De criar uma escola, né? Ali no seu tempo. Então, as crianças, ele convidava algumas crianças para vir para a igreja. De manhã, elas tinham a educação formal, né? Matemática, história. E no período da tarde, era ensino bíblico, ético e moral. Meu Deus. E o interessante é que a história de Robert Hicks impactou a cidade, diminuindo os índices de criminalidade da cidade e teve um grande impacto social. Nos 3, 4 anos, assim, as escolas que ele implantou ali já dominaram as igrejas pela Inglaterra, onde na sua cidade o índice de criminalidade chegou a 0. Caraca, meu Deus, que forte isso, hein? Então é muito importante a escola bíblica dominical, né? Gente, vocês tiveram uma aula agora de história sobre a origem da escola bíblica dominical. Então teve uma aula, então isso já merece um like, já merece você comentar aí, já enviar para o seu amigo, talvez, e falar a importância de você ir para a escola bíblica dominical. E já pegando esse gancho, qual é a importância de hoje, nessa geração que estamos vivendo, com muitas informações, eles frequentar a escola bíblica dominical nas suas igrejas? Um fator importante é o quê? Um amadurecimento espiritual. Né? Um amadurecimento espiritual porque desde os tempos passados, né, e em toda a sociedade antiga, há pessoas de boa índole e de mau índole. E no nosso meio há pessoas que, como que eu posso dizer, que se aproveitam da fé dos demais, né? E quando nós temos um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus, a gente não vai sendo levado por esses ventos de doutrinas aí que estão aí, né, no nosso meio nos dias atuais aí. Eita. Então, o ponto de partida é a escola bíblica dominical para as pessoas não serem enganadas. Com certeza. A escola bíblica dominical é um dos principais braços, né, da denominação da igreja para que os irmãos cresçam na fé e amadureçam na fé e não sejam enganados, né, lubridiados por essas
teologias aí que estão aí no nosso tempo presente. Meu Deus, que forte isso. E a palavra de Deus também, ela é repleta de textos que fala que nos últimos dias iria vir pessoas que iriam enganar, se possível ia enganar até os escolhidos de Deus. Jesus mesmo disse, vai ter pessoas que vão falar que o Cristo está ali, o Cristo está aqui, mas antes não acreditai. Não vá até eles. Paulo também escreve para Timóteo dizendo isso, né, falando que nos últimos dias serão os dias terríveis. E quando ele falava isso, Marcos, eu pensava que os demônios iam ficar tudo solto. Mas depois que eu fui analisar o texto, fui estudar o texto, eu percebi que quando Paulo escreve para Timóteo falando sobre o cenário dos últimos dias, ele estava dizendo que o ser humano vai estar ruim, vai estar jactanciosos, presunçosos, inimigo de Deus e amigo dos prazeres. E hoje estamos vivendo isso. Então, se você ir para uma escola bíblica dominical, você vai comer essa comida e você vai se proteger desses ataques que até pode ser que aconteça até dentro de uma própria igreja, né? Sim, com certeza. Nós vemos isso, né, pela Bíblia Sagrada. Por exemplo, o Antigo Testamento. Vamos pegar ali Levítico capítulo 10, né? A questão ali que Arão já era sumo sacerdote e tinha seus filhos. Abiú e o outro, não lembro o nome dele agora. Mas é importante, por que eu estou falando isso? Eles viram o que Deus falou com Moisés, eles testificaram ali da manifestação de Deus, eles foram chamados por Deus para o ofício dentro do tabernáculo, porém o que aconteceu com eles? Eles acenderam um fogo estranho. E ali Deus consumiu, matou eles. E aí eu já deixo um gancho. Quantos hoje não estão trazendo esse fogo estranho para os altares da igreja atual? Meu Deus. É só ratificando, é Nadab e Abiú. Isso. Nadab e Abiú. Então, essas coisas já aconteciam lá nos tempos atrás. Já acontecia. Um dos fatos era esse. Outro que a gente pode citar aqui é os filhos de Eli. Ofni e Finéias. Meu Deus. Eli era sumo sacerdote, os filhos dele já eram sacerdote. Olha só. E todos nós conhecemos, né, a história deles, né? Eles pegavam o melhor da oferta, que era para ser oferecida ao Senhor, eles tomavam para si, e eles, né, tinha a questão que eles se prostituíam com as mulheres na tenda da congregação. Meu Deus, que terrível. E todo o povo conhecia da fama deles, tanto é que eles, por causa do pecado deles, eles estavam fazendo o povo pecar, que o povo já não queria levar mais oferta, porque sabia que eles iam tomar para si. Olha, só estava afastando o povo. Estava afastando o povo de Deus. Então tem esses, e também, e é interessante isso, porque tudo isso é questão do coração da pessoa. Uhum. Porque os mesmos ensinos que teve os filhos de Eli, Ofnias e Finéias, ele mesmo ensinou para Samuel. Olha só, meu Deus, hein? Pega isso, irmão. Pega isso, hein? Os mesmos beberam da mesma fonte, da mesma pessoa, tiveram os mesmos ensinos. Mas Samuel nós conhecemos, foi um grande homem de Deus, né? Deus. Sacerdote, profeta e juiz, né? Com grandes anos ali em Israel, né? Um grande líder. Só que os filhos mesmo de sangue mesmo de Eli não seguiram os mesmos caminhos. Meu Deus, olha que forte isso, como Deus está direcionando lá. E você mesmo falou que quem começou, por exemplo, assim, essa escola, vamos dizer, dominical, no Antigo Testamento foi Samuel. Foi Samuel. Samuel instituiu ali a escola dos profetas. Profeta, meu Deus. Seria algo mais parecido com o que nós conhecemos hoje da escola bíblica dominical, né? Que é o ensino sistemático. Então, depois de Samuel, nós temos ali quem continuou com essa missão foi o profeta Elias e depois Eliseu. Meu Deus, hein? Isso aqui é muito forte, meu irmão, muito forte. Que não adianta você também só frequentar a escola dominical, você ouvir e não praticar aquilo que ouviu. Temos o costume de dizer que o poder de uma palavra não está na boca de quem fala, mas no ouvido de quem escuta e pratica aquilo que ouviu. Por isso que o evangelho do reino de Deus é entendimento. Se você entende, você desfruta. Se você não entender, você não vai desfrutar.
vai viver enganado. Tem até um texto que diz, né, irmão Marcos, que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, busque conhecimento na sua igreja, uma escola bíblica dominical. Aqui não tem, então já intima o seu pastor. A pessoa pode fazer isso? Chegar lá, pedir, eu quero aprender a palavra. Sim, ele pode chegar lá e o pastor, né? O ideal, né, não era nem pedir o pastor, né? Mas se não tem, seria interessante os irmãos solicitarem, né? Isso. E o mais importante de tudo, né? Que Deus venha levantar professores, né? Isso. Professores para que possam ser um instrumento na mão de Deus, né? Para o crescimento da congregação dos irmãos também, né? Meu Deus, irmão. Olha, depois dessa aula de história que você teve aqui, o evangelista irmão Marcos, você tem que dar um like, irmão. Já comenta aí, fala o que você tá achando e já manda para uns 30 amigos aí. Marcos, você nos ensinou aqui sobre a questão do princípio, a origem da escola bíblica dominical, o princípio de a gente crescer espiritualmente, né, para ter comida mais sólida e sempre estar indo crescendo, não permanecer como criança. A gente recebe ali um alimento, mas Deus não quer simplesmente nos dar só aquele alimento. Deus quer que você cresça para te dar alimento mais forte, para você viver coisas maiores e melhores com Ele. E, referente a isso, vamos entrar agora nos perigos do nosso desenvolvimento espiritual? Então, voltado na sua área aí da história, historicamente falando assim, qual é um perigo sistemático também que veio para fazer com que os filhos de Deus, que os cristãos, não se desenvolvessem espiritualmente? Bom, né, nós vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia, porque sempre na história do povo de Deus, da igreja, sempre se levantaram falsos doutores e falsos profetas. Pessoas que estão ali para desvirtuar o ensino da palavra de Deus, né? Então nós vemos ali Paulo, né, em Gálatas, né, no capítulo 1, versículo 6, ele vai falar assim que estava maravilhado porque a congregação ali em Gálatas já tinha desvirtuado dos ensinos. Olha só. Ao qual ele já tinha passado para aquele povo ali, né? Então, o que ele vai dizer ali? Se levantaram falsos doutores ali, dizendo o seguinte, para que eles fossem salvos, eles tinham que continuar nos rudimentos da lei, cumprir ali aqueles rituais ali da lei. Então, Paulo vai falar, olha, para os Gálatas ali, né? Falando que estava maravilhado, que tão logo, foi muito rápido, né? Eles não guardaram esses preceitos que Paulo tinha ensinado. Ele vai dizer, se eu mesmo... Ele mesmo falando, né? Se eu mesmo apresentar um evangelho ao qual esse que eu já tinha exposto, apresentado a eles, que fosse anátema, né? Fosse amaldiçoado. Então nós vemos isso aí em Gálatas, em Colossenses mesmo, no capítulo 2, acho que versículo 18. Paulo vai orientar aquela igreja ali para tomar cuidado com homens fraudulentos que se passavam de humildes, né? Com doutrinas humanas e com vãs filosofias. Olha só. Por quê? Em Colossenses também tinha ali uma questão ali que o pessoal estava cultuando a anjos. Cultuando a anjos. Então você já vê ali que, né, sempre teve esses perigos, né? Olha só. E tenta fazer com que um povo saia do alvo que é Cristo. Sim. Quer ver o outro caso? Qual foi o motivo que o apóstolo João escreveu o seu evangelho? Né? Nós vemos ali, se for procurar um pouquinho da história, você vai ver que um tal de Cerinto, ele questionava a respeito sobre a divindade de Jesus Cristo. E era um ensino que ele falava que Cristo era um homem que só se tornou divino após o batismo, né, que ele recebeu ali o Espírito Santo, né, a pomba ali em forma corpórea, desceu sobre ele. Então você vai entender ali logo de cara, né, o apóstolo João no capítulo 1, versículo 1, né, no princípio ele era o verbo era Deus, né, e tem essas questões. E no capítulo 20, no versículo 31, ele vai dizer, e eu escrevi essas coisas para que creais que Jesus é
o Cristo. Meu Deus, hein? Isso aqui é forte. Hein? Então ele escreveu o Evangelho para combater essa heresia que estava se levantando na sua época e a pedido de quê? Da igreja da Ásia. Olha só, forte isso. Eles viram que o apóstolo ali, já ancião, né, já estava no final dos seus dias e tinha se levantado essa heresia ali que estava contaminando ali a igreja, então eles pediram ali para que ele pudesse escrever, porque ele foi uma testemunha ocular, né? Ele viu, né? Ele viu, conviveu, ele era o amado, né? Meu Deus, o amado do Senhor. Olha, meu irmão, então tudo isso é para você entender quão importante é. João, o apóstolo João morreu, mas você e eu estamos aqui. Para quê? Para quando vier uma outra teologia para confundir o povo de Deus, a gente se levantar como João se levantou. Hoje, eu e você estamos aqui para continuar o trabalho que esses caras começaram. Então, como que eles debateu isso? Com a palavra. E o próprio Jesus nos ensina isso quando ele foi tentado lá no deserto, né? Isso. O inimigo veio com a palavra e Jesus Cristo venceu o inimigo pela palavra. Então, não tem outro meio de você vencer a não ser pela palavra. Então, é preciso sim você estudar, é preciso sim você aprender da palavra, é preciso sim você aprender dessa carta de amor. E o interessante do apóstolo João é que ele não entra nos evangelhos sinóticos, né? Porque ele é o único que já chega falando, ele é Deus. Os outros fazem uma narrativa, ele já chega chutando a madeira, chutando o papo. Não, ele é Deus, ele é isso, ele é... já afirmando a divindade dele. Então ele fez isso por quê? Porque ele conhecia e também porque ele experimentou mais de Deus. E é isso que a palavra de Deus tem para te ensinar. Eu queria citar um texto aqui, irmão Marcos, só para a gente já entrar nesse nosso próximo ponto aqui, que está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Timóteo, capítulo de número 2, verso 16. O texto diz assim, ó, que toda a palavra de Deus ela é útil para ensinar, para repreender e para te corrigir. Então é toda a palavra de Deus. Porque tem hoje em dia, irmão Marcos, tem pessoas que falam assim, o Antigo Testamento já era, não serve mais para nada, só serve o Novo. E aí, qual é a sua opinião referente a esse pensamento aí que circula dentro das igrejas? O próprio versículo já responde, né? Aí, toda a escritura, né? Toda a escritura. A gente tem grandes ensinamentos com toda a palavra de Deus, né? Ninguém aqui imaginava que talvez tivesse um formato da escola bíblica atual no Antigo Testamento. A gente citou aqui que é a escola dos profetas. Mas é interessante, aqui a gente está até falando, né? Porque teve uma época na igreja evangélica aqui brasileira que havia um grande preconceito a respeito, né, do estudo teológico, né? Olha só. Né? Quem é mais antigo aí, acredito que você já ouviu falar isso, né? Não, em teologia, né, tinha que ele denominizava, né, a questão de estudar teologia. Vinha com aquela expressão, a letra mata. E, na verdade, quando Paulo está falando da letra, ele está falando da lei. Da lei, né? E se fosse algo assim... E até hoje tem pessoas que têm isso aí. Né? Leve isso no seu coração. Se isso fosse uma verdade, o próprio Jesus não incentivava ao estudo da palavra. Né? Que ele fala, olha, a palavra, ela testifica de mim. O próprio Jesus está falando. Deus, esse é um dos textos que eu mais amo de Cristo, é esse. Ele fala, vem estudar a palavra porque julgaste nela a vida eterna e ela testifica de mim. Ou seja, ele está falando, ela está dizendo que tem a vida eterna. Vai estudar e vai ver se é isso mesmo. Jesus mesmo está incentivando, irmão. Então, se Jesus, para você, talvez ele não tenha tanta relevância, né? Como é que nós vai ter, né, Marcos? A gente está falando, o próprio Cristo está falando para você estudar, então ele mesmo está assinando que é importante você conhecer a palavra de Deus. Meu irmão, pode continuar, irmão. Continuar que eu tô aqui. E é interessante isso, né? Que depois ele vai falar, nós citamos aqui a tentação dele no deserto, né? E a primeira, o inimigo, ele achou uma brecha ali numa necessidade humana dele, né? Que ele sentiu fome. Então o inimigo chegou para ele e disse o seguinte: pega essas pedras aí e transforma em pães, né? Aí o Senhor vai falar que nem só de pão viverá
né, o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu Deus, isso é forte. O próprio Jesus usou a palavra, está ali em Deuteronômio, acho capítulo de número 6, versículo 3. Ele começa a usar o Antigo Testamento para debater, né, para se defender das investidas do inimigo. Meu Deus. Então não tem assim nenhum versículo que venha não incentivar a nós estudarmos a palavra de Deus, né? Em Timóteo vai dizer, né? Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Meu Deus, isso é muito forte, porque se é para manejar bem, existe aquele que maneja mal. Meu Deus, irmão. Então pega isso, irmão. Talvez você não está vencendo alguns inimigos ou perigos que está aparecendo por aí, porque talvez você não está sabendo manejar bem a palavra de Deus. Eu não me lembro agora do texto, mas fala que Paulo estava pregando e os bereanos abriam a palavra lá para conferir se era tudo certo. E Paulo gostou disso. Paulo falou, rapaz, eu vou seguir, eu vou incentivar isso. Isso que alguém pregar e alguém abrir a palavra junto para ver se está tudo certo. Então, olha só, para você ver como o agir de Deus é maravilhoso em nossas vidas. Irmão Marcos, referente também na história, aconteceu algo assim que veio tirar o povo de Deus um pouco do foco, que é Cristo. E essa veio também de forma sistemática, como a gente conhece como a teologia da prosperidade. Meu Deus. O que você tem para falar um pouco sobre isso, cara? Meu Deus. Para aqueles que estudam, para aqueles que conhecem um pouco mais aprofundado a palavra de Deus, logo ele vai perceber que o foco de Cristo é os céus, meu Deus, o reino de Deus, as coisas celestiais, não as coisas terrenas e materiais. Então essa teologia da prosperidade que surgiu aí no começo da década de 80, ela faz com que o homem crie raízes nessa terra. Olha só. Porque ela vai enfatizar o quê? Olha, o meu Deus que eu sirvo é o dono do ouro e da prata, então eu não posso passar por dificuldade. Eu tenho que ser próspero, eu tenho que ser rico, eu tenho que, né? Você vê aí os meios de comunicação, né? Os testemunhos, né? Olha, minha empresa era falida, agora eu tenho 3 empresas, uma Ferrari, 5 apartamentos. E, na verdade, isso não é uma teologia bíblica, que aquele que era todo cheio da sua glória e esplendor, ele se tornou dos mais humildes homens. A Bíblia vai dizer que ele não tinha onde encostar a sua cabeça, né? Foi um dos mais humildes. Isaías 53 vai dizer que ele era um homem de dores, ele era experimentado no trabalho, né? Homem digno, ninguém fazia caso dele algum, né? E se fez do homem mais simples possível. Então hoje nós vemos assim que algumas situações da igreja atual não condiz com a palavra de Deus. Então se você estudar um pouquinho mais, né, se aprofundar um pouquinho mais, for um pouquinho mais maduro, certamente você não vai ser levado por essa teologia da prosperidade. Meu Deus, isso é muito forte, mano. Jesus mesmo disse que a vida do homem não consiste naquilo que ele tem, né? Jesus mesmo fala isso. Tem pessoas que falam, se a minha vida não é abençoada, então isso significa que Deus não está comigo. Aí, se eu não me engano, acho que o autor é John Biber, que ele diz, se a nossa vida é medida só por nossas bênçãos, então Deus odiava o apóstolo Paulo. Porque aquele cara sofreu muito, né, Marcos? Sofreu. Mas é um cara, hoje estamos falando aqui sobre ele, ele foi o cara que sistematizou o evangelho, ensinando, e ele falava da maior riqueza que ele tinha, que era Cristo, que ele deixou tudo. Eu considero tudo como perco, como esterco por causa de Cristo. Então, se você quer se aprofundar na teologia da prosperidade, eu tenho uma para te indicar. Qual? A prosperidade é Cristo. Procura Cristo, que você vai viver as coisas mais prósperas deste mundo. Você vai viver nos lugares maiores, mais lindos, porque se você está com Cristo,
você já tem tudo. Não te vai sobrar, não vai te faltar nada, porque Cristo é tudo, ele completa tudo e ele quer fazer isso na sua vida. Então procure a Cristo para você viver assim, de forma próspera nele, porque a prosperidade de um cristão é conhecer a Cristo e se apaixonar por ele todo dia. Meu irmão Marcos, teologia da prosperidade. Então veio e os cristãos, os teólogos da época bateu muito nela, e aí ela perdeu um pouco a sua força. Hoje ela está aí em algumas igrejas por aí, ensinando, mas aí também a gente não pode deixar de falar isso. Tem as pessoas que querem induzir as pessoas por este caminho, e também tem as pessoas que querem esse caminho. Sim. O Luiz até postou uma imagem lá nas nossas redes sociais, dizendo, no cartaz estava falando estudo bíblico e palavra de Deus. Aí não tinha ninguém na fila. Revelação, CPF, não sei o que, a fila cheia. Então, ou seja, o povo também acaba alimentando esse sistema. Com certeza, com certeza. Certamente, né, se o povo não fosse atraído, levado por essas situações, certamente esse movimento, essa teologia, essas coisas não ia prosperar como tem prosperado no meio da igreja brasileira. Não só na brasileira, porque a teologia da prosperidade não é invenção do Brasil, já vem lá dos americanos, né? Já veio de lá. Então, alguém que esteve lá, viu e trouxe, né, para o Brasil e o negócio pegou. O negócio pegou e espalhou aí. Mas eu tenho... Certamente posso falar aqui com convicção que isso não é uma teologia bíblica, não é um ensinamento de Deus. É fácil e você não precisa ler muito. Se você lê os evangelhos, é só você focar na vida, na pessoa de Jesus Cristo, que você vai ver que ele foi um homem humilde e simples. Meu Deus, meu irmão, ó, o Marcos vai olhar para você agora e esse conselho aqui é uma chave poderosa. Então já anota aí, olha só a dica que ele está dando para você aqui, o direcionamento. Mas Marcos, vai lá, meu filho, fala isso de novo para essa câmera aqui, para esse povo ouvir isso aí. Olha, a teologia da prosperidade não é uma teologia bíblica. Se você estudar só os evangélicos focado na pessoa de Cristo, você vai ver que ele foi uma pessoa humilde e simples. Ele não tinha nem casa, o barco que ele usava, né, como meio de transporte nem dele era. Quando ele entrou em Jerusalém, nem a jumentinha era dele. Então ele era uma pessoa simples. Ele não era uma pessoa rica nem milionária e nem pregava esse evangelho aí. Meu Deus, ele pregava salvação. Salvação. A maior prosperidade que você vai ter é a salvação, onde no chão lá você vai pisar em ouro. Então é isso que Jesus tem para você. Por isso que ele não perdia tempo falando sobre isso, né? Por isso que ele fala, o amor, Paulo falou, o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Então Jesus sempre incentivou você a buscar o reino de Deus e ser rico para com Deus. Ele conta uma parábola lá de um cara que ganhou muito dinheiro e falou, vou derrubar esse meu celeiro para eu construir outro maior, porque aí eu vou gozar da vida, vou falar, vida, se diverte, curte. Aí na calada da noite Deus manda um anjo lá falando, você é louco. Hoje Deus está pedindo a sua alma. O que você tem para apresentar para Deus? O que você fez da sua vida? Qual foi o investimento que você fez no céu? E aquele cara não tinha nenhum investimento. E aí Jesus diz que o diagnóstico que Deus dá para alguém que vive assim é louco, você é louco. Você só viveu para ter essas coisas aqui e não se preparou para ser rico lá no céu. Aí vem Paulo e diz, se a nossa vida for só para ser rica aqui, a gente somos um dos mais miseráveis. Meu Deus, meu irmão, tudo isso é palavra. Que se você estudar, você vai aprender, você vai debater com essas teologias que vão estar tentando tirar você do caminho da presença de Deus. Marcos, aí tem um outro perigo que no decorrer da história vem surgindo. Então hoje, a mais moderna que existe, e talvez você seja simpatizante dela, lembrando, o nosso dever aqui é fazer igual os pais da igreja lá na época, né? Solo as escrituras. Trazer você para a escritura. Porque teve uma época a igreja católica queria que você pagasse um dinheiro para você comprar um terreno no céu. Aí Martinho Lutero falou, não, tá errado isso aí não tá na Bíblia não.
porque o povo não tinha o conhecimento, não tinha a palavra, então aqueles que tinham enganavam o povo. Mas Martinho Lutero brigou, fez a Bíblia, traduziu ela em aramaico, né? Ele fez... Acho que foi, né? Acho que foi, não sei, foi pro alemão, né? Pra língua dele. Alemão, isso, no alemão. Aí ele fez, o povo todo leu e o povo começou a aprender. Então hoje estamos dando continuidade nisso. Então hoje, no contexto atual que estamos, existe duas aí, Marcos, eu queria que você comentasse aqui conosco. A primeira é a teologia da hipergraça. Meu Deus. E depois vem a teologia do coach. Vamos começar pela teologia da hipergraça. E aí, o que você tem a dizer biblicamente sobre ela? Quase junto, né? É quase junto, porque quem propaga essa teologia da hipergraça é os coaches, né? É os coaches, os pregadores coaches, né? E a hipergraça, basicamente, ela vai falar, né? Que Deus é amor, é amor, é amor, né? Não aceita Deus porque Deus é amoroso e tal. E é uma teologia que não transforma a vida da pessoa. Você vem do jeito que você está e permanece. É um afagar a cabeça da pessoa para ela continuar pecando, continuar nos seus pecados. Isso é um perigo muito grande, porque nós vemos o propulsor que abriu o caminho para Jesus, né, nesse mundo, João Batista. E João Batista, eu acho formidável que João Batista, ele não fez nenhum milagre. Ele não ressuscitou ninguém, ele não multiplicou pão, ele não parou tempestade, ele não fez nada disso. O foco dele, qual era o foco da mensagem dele? Arrependei-vos, que a vós é chegado o reino do céu. Chamando o povo para o arrependimento, né? E o próprio Jesus, no começo do seu ministério, o foco da sua mensagem era o quê? Chamar o povo para arrependimento de pecados. Eita, meu Deus. Então isso vai tudo de encontro, né? Bater de frente com essa hipergraça, né? Que vai falar que Deus é amor, mas o povo também esquece que Deus é justiça e é o justo do juiz, né? Hoje Jesus está na destra do Pai como nosso advogado, mas amanhã ele vai estar lá, né? O martelinho de juiz, dando a sentença para cada um de nós. Então a gente precisa tomar cuidado com essa hipergraça aí que estão divulgando aí no nosso meio evangélico, viu? E Marcos, e essas teologias, elas vêm com a nova roupagem. Por quê? Porque ela vem de forma sutil. Então, se ela vir mais avassaladora, como algumas outras teologias, se aproximam, como essa da prosperidade, que se levantou e o povo que conhecia a Bíblia já foi para cima. Agora essa da hipergraça, ele já começa a fazer tipo um sincretismo ali, misturar um monte de coisa. Aí agora tem a irmã da hipergraça, que é a teologia coach, que no meu ponto de vista é a que mais é sutil. Vem trazendo algumas técnicas ali, vem falando algo ali, vem colocando o ser humano como um centro e Deus como alguém que está só olhando o seu sucesso, está só olhando você prosperar, ganhar tudo aqui, mas não ganhar a tua salvação, que é o mais importante. E sobre a irmã da hipergraça, me fala um pouco sobre como a gente consegue combater essa estratégia de algo bem sutil, que se a pessoa não tiver com as antenas ligadas, ela deixa passar, e pode ser que ela seja até um propagador dessa teologia. A gente precisa tomar cuidado, né? O inimigo, ele é sutil. Sutil, nós vemos ali já desde o princípio, né? Uhum. Quando Deus vai falar para Adão e Eva lá para não comer daquele fruto, aí quando ele vê ali que Eva está sozinha ali no momento ali, né? Ele vai falar, mas Deus falou que não pode comer desse fruto? Ela falou, não, a gente pode comer do fruto que está ali no paraíso, menos da árvore do conhecimento do mal. Então ele vai falar o quê? O inimigo vai falar, não, certamente você não morrerás, porque o dia que você comer do fruto do conhecimento do mal, você será igual ao quê? A Deus. Então ela viu que aquele fruto era de agrado, né? Encheu os seus olhos, então ela comeu e ofereceu
ali Adão, e ali a gente sabe que teve as consequências, né? Teve a justiça de Deus, né? Então, você vê que desde aí, ele pega a própria palavra, ele dá uma distorcida, né? Põe ali um chantilly ali para agradar o coração do homem, os olhos do homem, para desvirtuar o verdadeiro ensino. Então, a teologia coach é nada mais do que é isso, né? Você nunca vai ver um pregador coach falar sobre arrependimento de pecados. E nunca você vai ver ele confrontar, eu estou falando assim, biblicamente, a respeito dos pecados, que a pessoa precisa deixar os seus pecados, né? Viver uma vida de santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Que isso aí, infelizmente, ela tem essa roupagem, né? Tem essa doçura, né? A maquiagem, né? Essa maquiagem aí que está infiltrando, né? Nas igrejas, nos altares. Infelizmente, né? As pessoas não gostam de ser confrontadas. Não gostam. Então, as pessoas não sendo confrontadas, elas vão procurar esse tipo de teologia, de palavra, que vai agradar o seu coração. Meu Deus. E eu não fico impressionado com isso, meu Marcos, por um simples fator. Qual? É que na palavra está tudo escrito isso. Com certeza. Tu sabia disso, irmão? Que na palavra de Deus está escrito tudo isso. Paulo fala que nos últimos dias as pessoas procurarão para si mestre. Vão fugir da sã doutrina. A sã doutrina é qual? Salvação. Doutrina significa estudo. O estudo da salvação. Vai fugir, as pessoas vão procurar esses ensinamentos, porque para ela é uma afronta a gente falar do pecado dela. Para ela é uma afronta a gente falar, ó, cuidado, foi o pecado que fez toda essa coisa feia, horrível que está no mundo. Foi o pecado que afastou Deus de Jesus ali na cruz. Então o pecado é coisa séria. O pecado quer tirar você do céu. O pecado quer roubar a sua passagem, quer tirar o seu nome do livro da vida. E aí tem os remanescentes de Deus, como nós aqui estamos falando para você, que você precisa voltar para a sã doutrina. E qual é a sã doutrina? É a doutrina da salvação. Eu tenho as minhas ressalvas com essa teologia da atualidade, porque é o que você vê por aí. Hoje em dia você está na sua casa, mano, você pega um celular, tem um cara desse aí falando, aí o cara fala que é próspero, que é isso, que é aquilo. Aí hoje em dia todo mundo quer isso. Não, eu quero viver essa prosperidade que ele está falando, e ele pega alguns textos fora do contexto para apoiar esse argumento dele. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você fala, ó, o que ele está falando até tem sentido, mas no contexto, o texto não está dizendo isso. Verdade. Então, por isso que você precisa estudar a palavra de Deus para não ficar bebendo dessa água aí, que de um lado tem alguém querendo enriquecer, e do outro lado ele não está nem aí se você vai ser salvo ou não, né? Então, você tem que se preocupar com a sua salvação. Como que eu faço isso? Buscando a palavra de Deus. Você é responsável da sua salvação. Como que eu faço isso? Buscando a palavra de Deus. E aí, Marcos, tem mais alguma... Agora com você, se tiver alguma ponta solta aí que você quer falar, fica com você aí, cara. É interessante, né? A questão... O trimestre do ano passado saiu na revista ali que a gente estava ensinando ali, né? Na Escola Bíblica Dominical, um censo importantíssimo. Isso me preocupou bastante, viu, irmão Rodrigo? Compartilha com nós, Beckham, porque ali vai falando em estatísticas, né? Que anualmente se abre, regulariza a questão do CNPJ direitinho, né? Que tem essa questão de regularizar, mais de 6.100 igrejas por ano aqui no Brasil. No Brasil, isso? No Brasil, anualmente. E a minha pergunta, eu fiquei bem preocupado, e externo essa minha pergunta aqui para os demais aí, será que todos esses homens na frente da igreja, obreiros, estão preparados para o ofício, para o pastorado, para ser um obreiro na casa do Senhor?
É uma pergunta bem importante e pertinente, né? Isso. Porque o que mais a gente vê, muitas das vezes, são pessoas que estão ali, geralmente já vem de uma família, né? É o pastor, aí vem o filho do pastor, o outro filho do pastor, né? E vão se ficando na direção da igreja. Mas a pergunta é, se prepararam? Meu Deus. Será que tem chamado, primeiro de tudo, o chamado de Deus? Esse é o ponto interessantíssimo, é o chamado. Hoje em dia, praticamente está vindo uma profissão ser pastor. Hoje em dia a pessoa sobe no monte e já desce apóstolo. E aí não tem a vocação para fazer isso, não tem os 5 ministérios ali que Paulo sistematizou, falando do mestre, do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor. Então, meu irmão, tá tudo na palavra de Deus, irmão. Isso que o irmão Marcos está trazendo aqui, ele está externando essa pergunta para você. O IBGE também disse que até 2030 os cristãos vai ser maioria aqui no Brasil. E eu também fico preocupado, Marcos. Por quê? Porque Jesus não chamou uma igreja para ser inchada. Não confunda, irmão, crescimento com inchaço. Se você está inchado, não significa que você está crescendo. Crescimento, você cresce de forma sadia. Agora, inchar, você enche de forma que vai fazer mal para sua saúde. Tá comendo porcaria, uma hora a conta vai chegar, meu irmão. Uma hora vai chegar. Uma hora. E, irmão Marcos, olha só, a gente já está caminhando para o nosso final. E um ponto bem interessante, eu também queria que você desse uma pincelada sobre isso, é que quando João escreve sobre o Apocalipse, sobre as 7 igrejas, tem algumas lá que ele fala para fugir dos ensinos dela. Sim, aí é uma coisa interessante, olha, né? Só para você ver. Porque você vê ali, muitas daquelas, eram 7 igrejas, né? E muitas daquelas igrejas, das 7, só uma que Jesus não repreendeu por algum problema que estava acontecendo. E acho que daquelas 7, são 3 ou 4 que tem pessoas ali se levantando, né? Com falsos ensinos. Eita, olha aí. Né? Com falsos ensinos. Então você já vê que esse problema de um falso ensinamento, de um falso evangelho, não é só dos nossos tempos. Não. Já é dos tempos apostólicos e digo mais, já é do Antigo Testamento também. Ixi, porque sempre teve os falsos no meio do povo de Deus, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. E cada vez mais, aqueles que se sentem vocacionados, eu faço um apelo para os irmãos aí, né? Você não está fazendo a obra de Deus para qualquer um. Ai, meu Deus, é forte. Você não está fazendo. Qual o real motivo de você estar fazendo a obra de Deus? É para o homem? Se o seu motivo for para o homem, para agradar A ou B, ou por questão financeira, você está na razão errada. O motivo de fazer a obra de Deus, primeiramente, é em agradecimento ao Senhor pelo aquilo que Ele já fez por nós. É isso aí. Em gratidão a Ele, então, a gente precisamos fazer algo com excelência. Com excelência. Eu parto desse ponto aí, ó. Com excelência. Então, a gente precisa se preparar. Você que se sente vocacionado para ser professor, procure estudar, procura ir uma escola séria, teológica, procura ir um curso sério. Você que tem a vocação para ser, sei lá, de repente, em termo organizacional, um evangelista, um presbítero ou um pastor, procure estar preparado. É isso aí. Procure estar preparado. Porque hoje a igreja brasileira precisa muito, está muito carente de homens preparados para fazer a obra de Deus. Meu Deus, hein? E biblicamente, né? Biblicamente. Não adianta você vir com essas técnicas. Eu ouvi de um pastor, mamãe, que isso me preocupou muito, norte-americano. Ele disse: trocamos a unção pela excelência. A gente, de vez orar, estamos jogando massa, aquela fumaça. Estamos colocando luzes coloridas. Vai ter uma hora que o cara faz um apelo e sai uma cortina assim, abre, e depois volta. Estamos entretendo. Não estamos buscando mais a unção. Estamos buscando a excelência, o entretenimento. Está entretendo. E o problema de você entreter a igreja é que você sempre vai ter que fazer isso.
Agora, quando você prega a palavra, é a palavra que faz, porque Jesus diz: céus e terra se passarão, mas a minha palavra jamais passará, se passará. Então, minha preocupação é essa. Temos que voltar à sã doutrina, temos que voltar ao evangelho genuíno. E você bem disse que esses problemas aconteciam no passado. Acontece hoje. E ainda vai acontecer no futuro, que João disse, ó, vai ter os ensinos lá, você tem que fugir dos ensinos dos nicolaítas, de Jezabel e eu esqueci agora do terceiro. Você tem que fugir. Por isso que ele fala, sai dela, povo meu. Então, irmão Marcos, referente a tudo isso, se hoje tem alguém que está em uma igreja que não prega sobre salvação, que fala que o ensino, que o centro de tudo é a pessoa e não Jesus, se fala que a pessoa pode tudo e Jesus é só alguém que vai dar um toquezinho, vai ajudar, o que você aconselha para essa pessoa que se encontra nessa comunidade ou denominação? Qual o conselho que você dá para essa pessoa? Bom, tem uma frase, né, que é muito dita, né? Não procure uma igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja bíblica. Eita, bíblica. Jesus. Meu Deus. Então, eu aconselho com todo amor, com todo carinho pela sua vida, né? E procure uma igreja bíblica que pregue a palavra como verdadeiramente ela é. Meu Deus. Porque a tua alma é valiosíssima. Deus deu a vida pela noiva de Cristo. E a Bíblia nos fala, né? Quando um pecador se arrepende, há o quê? Está lá no céu. Ele está falando um pecador. Então, como a sua alma é valiosíssima e preciosíssima para Deus. Então, eu aconselho, com muito amor e carinho, procure uma igreja bíblica. Nem que não seja próximo da sua casa, mas procure uma igreja bíblica. Meu Deus, hein, mano? E o benefício de procurar uma igreja bíblica é que essa igreja vai te levar para o céu. E no final das contas, o que importa é isso. Então, se você chegou até aqui, eu quero agradecer você, muito obrigado. Já quero pedir para você se inscrever se não é inscrito, comentar aqui se você tem alguma pergunta. Comente aqui, a gente vai ler os seus comentários, vamos estar respondendo também. E, irmão Marcos, se as pessoas quiserem, ou se você tem um trabalho lá nas suas redes sociais também, onde você indica alguns livros, então, se as pessoas vão querer te procurar, porque, poxa, o cara deu uma aula de história aqui para você, meu irmão. Então, você tem que seguir o cara, compartilhar ele lá, compartilha os conteúdos dele, que você vai aprender cada vez mais. Se a pessoa for te seguir, quais são as suas redes sociais? Eu tenho no Instagram ali, né? Evangelista Marcos Roberto. E tenho ali uma página pessoal no Facebook, né? Marcos Roberto, né? Você vai ver eu ali com a minha filha ali na fotinha ali, né? É as minhas redes sociais, né? Ali eu compartilho algumas coisas, né? Curiosidades bíblicas ali de tempos e tempos. Meu Deus. Então, irmão, vai lá que você vai aprender bastante coisa, costume. O irmão Marcos, ele é um mestre referente a isso, ama o que faz, ensina de uma forma maravilhosa. Então, se você quer começar a desenvolver a sua espiritualidade, eu te indico a você seguir o irmão Marcos lá, pegar algumas dicas dele para você se aprofundar mais. E lembre-se que para ter um amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje. A gente vai ficando por aqui. Irmão Marcos, eu agradeço você pelo convite. Que conversa maravilhosa, rica em assunto, em conteúdo, em ferramenta. Quem ganhou com isso foi o povo. Foi vocês que ganharam. Então compartilha, manda para o seu amigo, manda para o seu pastor, manda para o seu líder de jovem. Sai mandando para todo mundo, porque eles também vão ganhar com todo esse conhecimento, com toda essa informação aqui. Irmão Marcos, é a primeira vez que a gente faz isso aqui, mas eu queria que vocês fizessem uma oração aqui por nós. Vamos clamar junto aqui para que a igreja brasileira, já que ela vai atingir esse pico em 2030, vamos orar para que se levante mais mestre, mais professores, mais pessoas que amam
essa palavra e que se levantar 12, meu irmão, como foi os discípulos, vai alvoroçar esse mundo todo. Então vamos clamar aqui, talvez você que está assistindo seja um mestre, seja um professor, seja um profeta, seja um pastor, seja alguém que vai amar a palavra mais do que os títulos, mais do que algo. A palavra é tudo para você. Queremos orar para que Deus venha te pegar aí, meu irmão. Porque nesse tempo que está se aproximando, homens que amam a palavra, que propagam a palavra e que levam a palavra, mesmo que a sua vida estiver em risco disso, precisa se levantar nesse tempo. Então, meus Marcos, vamos orar aí, porque eu creio que Deus vai levantar um povo. Pai, certo, Senhor, meu Deus, que o Senhor já se fez presente, meu Pai, Deus querido, Deus Todo-Poderoso. E esse é um clamor sincero, Senhor, meu Pai, pela igreja brasileira, Pai. Pai Celestial, nós te pedimos, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha levantar homens e mulheres verdadeiros, verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Que se levantarão uma nação, Senhor, meu Pai, para que venham impactar, Senhor, meu Pai, a nação brasileira, a igreja brasileira, a sociedade, Senhor, ao qual nós estamos vivendo, Senhor, meu Pai. Proclamando o teu nome, a tua palavra verdadeiramente, Senhor, meu Pai, Deus querido, que um grande avivamento venha ocorrer na nossa sociedade, Jesus, creio, Senhor, Pai. Meu Deus querido, através desses homens, dessas mulheres, Senhor, meu Pai, que abraçarão verdadeiramente a bandeira do Evangelho, da tua palavra e o teu nome, Senhor. Se levantarão, Senhor, meu Pai, contra essas falsas doutrinas, falsos ensinadores, falsos profetas, Senhor. Serão instrumentos, Senhor, meu Pai, nas tuas mãos, com coragem, com intrepidez, com eloquência, na autoridade, no poder do Espírito Santo, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha tocar nesses corações, venha, Senhor, meu Pai, Deus querido, pessoas tomando decisões nesse exato momento, Senhor, meu Pai, Deus querido, de mudança de vida, Senhor, meu Deus querido, Deus Todo-Poderoso. Desde já, Senhor, eu te agradeço, Senhor, meu Pai, crendo e já vendo o milagre, a manifestação, Senhor, meu Pai, Jesus, e o teu agir nesse povo, Senhor, nessa sociedade. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela qual o Senhor tem nos tratado, Senhor, meu Pai, com tanto amor e com tanto carinho. Obrigado, meu Deus, que o Senhor continue trabalhando no meio de nós e através de nós, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, amém. Irmão Marcos, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a tua vida, meu irmão. A nós todos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, depois disso é só te espero no nosso próximo encontro.